A Arte da Guerra, de Sun Tzu, bem, é muito mais do que um simples manual militar. É, na verdade, considerada a Bíblia dos estrategistas. Estamos a falar de um texto com 2500 anos que saiu do campo de batalha para influenciar negócios, política e até a nossa vida. Vamos ver como é que os seus pilares, mistério, dissimulação, surpresa, continuam mas tão relevantes hoje em dia. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos perceber porque esta arte vai muito para além da guerra. Depois, vamos mergulhar no conhecimento, que é a base de tudo. A seguir, exploramos a essência do engano, uma arte subtil. Daí, a importância de uma vitória rápida e eficiente. E para fechar, vamos olhar para as falhas fatais de um líder. Um roteiro bem completo, não é? Ok, e esta frase é o coração de tudo. Resume a filosofia de Sun Tzu na perfeição. A excelência suprema não é sobre aniquilar o oponente, mas sim sobre neutralizá-lo. É como um mestre de xadrez que força o adversário a desistir sem sequer dar o checkmate. É a vitória pela inteligência pura, conquistada muito antes da batalha começar. Pois é, mesmo tendo nascido no contexto militar, os princípios de Sun Tzu são universais. Dá para aplicar em tudo. Pensemos num lançamento de um produto. Estudamos o mercado, que seria o inimigo, e os nossos recursos. Ou até numa negociação de salário. As táticas são as mesmas. Avaliar, enganar, explorar as fraquezas do outro lado. É estratégia pura e dura para qualquer desafio que apareça. E isso leva-nos direitinho ao nosso segundo ponto. O conhecimento como a base de tudo. Para Sun Tzu, a vitória não tem nada a ver com sorte. Não é algo que acontece por acaso no campo de batalha, não. É a consequência quase matemática de um planeamento meticuloso, feito muito, mas muito antes de qualquer confronto. E aqui está uma das ideias mais famosas do livro, resumida de forma brilhante. Conhecer o inimigo e conhecer-se a si mesmo não são coisas separadas. Pelo contrário, são as duas faces da mesma moeda. E é essa moeda que decide a vitória ou a derrota. Se ignorarmos um lado, o risco é enorme. Agora, se ignorarmos os dois, bom, aí o fracasso é praticamente garantido. Então, este conhecimento divide-se em 3 pilares fundamentais. Pilar número 1, conhecer o inimigo. Quais são os pontos fortes e fracos dele? Pilar número 2, conhecer-se a si mesmo. Quais são as nossas próprias capacidades, os nossos limites? E, finalmente, o pilar 3, conhecer o terreno. Onde é que tudo isto vai acontecer? O contexto. E Sun Tzu é muito claro nisto. Hein? Dominar só um ou dois destes pilares não chega. A vitória só é uma certeza quando os 3 estão dominados. Ok, com essa base de conhecimento bem sólida, podemos passar para a ferramenta talvez mais poderosa e, com certeza, a mais subtil do estratega: o engano. Sun Tzu diz que toda a guerra se baseia no engano. É aqui que a força bruta sai de cena e entra um jogo psicológico super sofisticado. O objetivo, controlar a percepção do inimigo. É tudo um jogo de mente. É isso. O ponto central aqui é gerir percepções. A ideia é esconder a verdadeira força, as verdadeiras intenções. Parecer fraco, incapaz, quase inofensivo. Pensemos num tigre que finge estar a dormir, desinteressado. O adversário fica arrogante, descuida-se e é aí, nesse exato momento em que ele baixa a guarda, que a porta se abre para o ataque decisivo. E esse jogo de engano não é só sobre força, é também sobre espaço. Fazer o inimigo pensar que estamos longe, quando na verdade estamos mesmo ao lado. Ou o contrário. O objetivo é mantê-lo sempre desequilibrado, sem saber o que esperar. Essa confusão toda baralha os planos dele e força-o a cometer erros. Erros que, claro, podem ser explorados e de forma fatal. E o livro dá exemplos bem práticos. Táticas de engano específicas. Coisas como usar iscos para atrair o inimigo, fingir desordem para ele pensar, é agora, e atacar. Provocar um adversário que é mais arrogante. Aparecer onde ninguém está à espera. Atacar onde ele não está preparado. Reparem, cada uma destas táticas mexe com a psicologia do outro, explora a ganância, o excesso de confiança, a raiva, para levá-lo a agir sem pensar. E chegamos a esta ideia, que é um paradoxo fascinante. O caos vem da ordem, a fraqueza nasce da força. Uau! O que isto quer dizer é que o mestre da estratégia tem de ser capaz de simular o caos para esconder uma organização perfeita e simular fraqueza para esconder uma força imensa. É tudo sobre explorar aquilo que o adversário pensa que sabe. Só que, mesmo a estratégia mais brilhante do mundo tem um inimigo implacável: o tempo. E é por isso que agora
entramos na importância da vitória rápida. Sun Tzu avisava que um conflito que se arrasta é como um veneno lento. Esgota tudo, não só o dinheiro e os materiais, mas também, e talvez mais importante, o moral das tropas, o espírito de luta. O alerta de Sun Tzu é cristalino e o custo de o ignorar é brutal. Uma guerra rápida preserva a força, mantém os recursos. Agora, uma guerra longa? Essa corrói tudo. As armas ficam cegas, os cofres ficam vazios e o moral das pessoas desmorona. E o pior de tudo, essa fraqueza, essa exposição prolongada é um convite aberto para que outros inimigos, que estavam só à espera, aproveitem a oportunidade e ataquem. E Sun Tzu é categórico nisto. É uma regra de ouro, sem mas nem se. Ele diz que não existe um único caso na história de um país que tenha saído a ganhar com uma guerra prolongada. Nenhum. Por isso, uma vitória rápida e decisiva não é só uma tática inteligente, é uma condição vital. É essencial para a sobrevivência e para a prosperidade a longo prazo. E com isto, chegamos à nossa última secção. E aqui, o foco vira-se para dentro, para o caráter e a mente do próprio estratega. Porque, para Sun Tzu, às vezes o maior perigo não está lá fora no inimigo. Está aqui dentro, nas falhas do próprio líder. O ponto aqui é este. Cada falha de caráter é, na verdade, uma porta aberta que se deixa para o inimigo entrar. Aquele líder que é corajoso, mas de forma imprudente. Esse pode ser atraído para uma armadilha. E aquele com um temperamento explosivo. Basta uma pequena provocação para o fazer tomar uma decisão terrível. A fraqueza do líder acaba por se tornar a melhor arma do adversário. Então, qual é o ideal? O que é um estratega completo? É aquele que é adaptável? Fluido? Sun Tzu usa a metáfora da água, que é perfeita. A água não luta contra as montanhas, ela contorna-as, corre para os vales. Da mesma forma, o estratega evita a força do oponente e ataca onde ele é fraco. Ajusta-se constantemente, molda-se à situação para, no fim, garantir a vitória. Bem, e assim chegamos ao fim desta nossa análise. A verdadeira sabedoria de arte da guerra, no fundo, não é decorar estes princípios, é desenvolver a intuição, o instinto, para saber quando e como usar cada um deles. Por isso, a questão que fica no ar não é tanto o que foi aprendido, mas como é que isto pode ser usado. Num próximo desafio, seja ele qual for, qual destes princípios da Sun Tzu poderá ser a chave para a vitória?